Bem-vindo ao podcast Páginas do Céu, a sua dose de reflexão cristã. Hoje a gente vai mergulhar numa obra, assim, que provoca bastante, né? E fascina. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. E a base da nossa conversa aqui é uma análise bem aprofundada que a gente recebeu sobre esse clássico para explorar as camadas dele. A nossa missão, então, é tentar destilar as ideias-chave dessa análise, focando em como Lewis meio que inverte a perspectiva para iluminar as táticas da tentação. Então, vamos lá. Abrir essas cartas. O livro, para quem talvez não conheça tanto, são essas cartas, né, fictícias, de um demônio mais experiente, o Maldanado, para o sobrinho aprendiz dele, o Vermelindo. E a tarefa, basicamente, é ensinar como desviar um jovem cristão, que eles chamam de o paciente, do caminho da fé. E o que essa análise que a gente examinou ressalta, e eu achei muito interessante, é a estratégia central do Maldano. Não é, tipo assim, induzir a pecados enormes, sabe? Espetaculares, como talvez a gente esperasse. A análise argumenta que a sacada do Lewis está em mostrar a tentação focada no gradualismo. São as pequenas concessões, sabe? As distrações do dia a dia, aqueles hábitos mentais quase invisíveis que vão corroendo a fé aos poucos. A ideia é afastar o paciente de Deus, a que eles chamam de um inimigo, mas de um jeito sutil, quase burocrático. Burocrático, interessante isso. E aqui é onde a análise aponta para algo realmente intrigante. O Lewis usa essa voz do outro lado não só para alertar, mas é quase como mapear as armadilhas espirituais que a gente muitas vezes ignora, né? A análise destaca bem como as cartas tocam em pontos nevrálgicos. O jeito como a oração é atacada. Não é tipo impedir a pessoa de orar, mas sutilmente desviar o foco, né? O uso do orgulho intelectual como barreira, a exploração dos prazeres que passam rápido, e até as tensões dentro da própria comunidade da igreja. A análise que a gente viu menciona especificamente como o Maldanado aconselha o Vermelindo a manter o paciente focado em abstrações, irritações pequenas, em vez da fé concreta. Exatamente. E essa análise que a gente leu, ela aprofunda essa desmistificação que o Lewis faz do demônio, foge totalmente da caricatura, né? O Maldanado surge como essa inteligência, assim, bem astuta, quase um funcionário do inferno, sabe? Imerso numa guerra espiritual que opera nos detalhes, nas nuances da vida cotidiana. E a análise até sugere que essa abordagem meio burocrática do mal era uma crítica velada do Lewis a certas desumanidades modernas da época dele. Conectando isso tudo, a leitura, conforme essa análise interpreta, é um convite para a gente fazer um autoexame bem rigoroso sobre nossas motivações, né? E as batalhas internas que a gente trava. A análise que a gente viu também dá uma atenção especial a um ponto. A forma como o Maldanado instrui Vermelindo a usar o próprio tempo e o cansaço contra o paciente. Como é que isso se encaixa na estratégia geral? Assim, a fonte que lemos enfatiza bastante isso. O Maldonado sugere explorar o cansaço natural, as pressões do dia a dia. Não para levar um pecado direto necessariamente, mas para cultivar um estado de espírito onde a conexão com o inimigo, com Deus, se torna mais difícil, mais teórica. É sobre tornar a virtude algo cansativo. E o vício, ou até a simples apatia espiritual, o caminho de menor esforço, entende? Entendi. Um desgaste lento. Isso. E a análise vê nisso um dos insights mais agudos do Lewis sobre a nossa condição moderna. Então, o que tudo isso significa, olhando pela perspectiva dessa análise que a gente explorou? Fica bem clara que, apesar do tom de sátira, né, e da perspectiva infernal, o propósito do Lewis é, no fundo, pastoral. E quando a gente diz pastoral, é no sentido de cuidar, guiar, fortalecer a vida espiritual de quem lê. A análise argumenta que o livro funciona como um espelho invertido. Mostra as táticas do ataque para que a gente possa reforçar nossa defesa. Perfeito. As cartas, como interpretadas na análise, são um chamado contínuo à vigilância, ao discernimento e, crucialmente, à confiança na graça divina como guia e proteção. É fundamental isso. A análise conclui que a obra continua tão relevante hoje porque essas táticas de distração, de foco no trivial, de explorar as pequenas falhas de caráter, elas talvez sejam ainda mais presentes nesse nosso mundo hiperconectado, acelerado, né? E isso levanta uma questão importante que a análise também toca,
a dificuldade que a gente tenha em distinguir essas influências sutis das nossas próprias falhas e fraquezas comuns do dia a dia. Fica a reflexão, então, inspirada por essa análise profunda. Será que a gente tem consciência de como as pequenas distrações e os ruídos do cotidiano, tão bem articulados pelo mal danado através da escrita do Lewis, como eles podem estar moldando silenciosamente nossas escolhas espirituais mais profundas? Talvez de maneiras que a gente nem sequer percebe, né? Fica aí para pensar. Obrigado por nos seguir e até o próximo episódio.